O Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena forte e profundamente atual. Jesus, o Senhor da vida, diante de um homem ferido e de corações endurecidos. Em pleno dia de sábado, ele nos revela que a fé verdadeira nunca se fecha em regras, mas se abre ao amor que salva. A liturgia nos convida a ir além da aparência religiosa e a entrar no coração do Evangelho, onde Deus age com misericórdia, mesmo quando isso incomoda. Ao meditarmos esta palavra, somos chamados a rever nossas atitudes e a permitir que Cristo cure aquilo que em nós ainda está seco e paralisado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Jesus entra novamente na sinagoga, lugar sagrado, espaço de oração, de escuta da palavra e de encontro com Deus. Mas é justamente ali que se manifesta um grande conflito. Não entre o bem e o mal de forma evidente, mas entre a misericórdia e o legalismo, entre a vida e a dureza do coração. Há um homem com a mão seca. Aquela mão não é apenas um problema físico, ela representa uma vida limitada, ferida, impedida de agir plenamente. Na cultura da época, uma enfermidade assim podia significar exclusão social, vergonha e até suspeita de castigo divino. Ao mesmo tempo, há pessoas que observam Jesus. Não estão ali para rezar, nem para acolher a palavra, mas para acusar. O coração deles está mais fechado do que a mão doente daquele homem. Jesus chama o homem para o centro. "Levanta-te e fica aqui no meio." Com esse gesto, o Senhor coloca a dor humana no centro da comunidade. Ele ensina que nenhuma prática religiosa pode ignorar o sofrimento do irmão. Onde Deus está, a vida precisa ser defendida. Então Jesus faz uma pergunta que atravessa os séculos. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? O silêncio dos fariseus revela um coração endurecido. Eles conhecem a lei, mas perderam o espírito da lei. A tradição da igreja sempre ensinou que a lei de Deus existe para conduzir a vida e não para justificar a indiferença ou a exclusão. O Evangelho diz que Jesus olha ao redor com ira e tristeza. A ira de Jesus é santa, nasce diante da injustiça. A tristeza é profunda, nasce ao perceber que a religião pode se tornar obstáculo ao amor quando se esquece da misericórdia. Ao dizer "estende a mão", Jesus devolve ao homem não apenas a saúde, mas a dignidade, a capacidade de viver, de trabalhar, de servir. Onde Cristo entra, a vida é restaurada por inteiro. Mas o Evangelho termina de forma dramática. Aqueles que se escandalizam com uma cura em dia de sábado saem para tramar a morte de Jesus. Eis o paradoxo. Em nome da lei, rejeitam o autor da vida. Celebrando hoje a memória de Santa Inês, a Igreja nos recorda que viver o Evangelho com fidelidade sempre gera resistência. Santa Inês, jovem e frágil aos olhos do mundo, teve um coração livre e firme em Cristo. Preferiu perder a vida a perder a fé. Assim como Jesus, tornou-se sinal de contradição.
Este evangelho nos ensina que seguir Jesus não é apenas admirar seus gestos, mas assumir um modo de viver, escolher o bem, defender a vida, amar concretamente, mesmo quando isso incomoda ou tem um preço. Cristo continua entrando na sinagoga do nosso coração e revela que diante de Deus não basta conhecer a lei, é o amor vivido que nos salva. Oremos. Senhor Jesus, Tu que colocas a vida acima de toda rigidez, cura também o nosso coração endurecido. Livra-nos de uma fé fria, de uma religião sem misericórdia e de atitudes que ferem em vez de salvar. Dá-nos um coração semelhante ao Teu, capaz de escolher o bem, defender a vida e amar sem condições. Pela intercessão de Santa Inês, ensina-nos a ser fiéis até o fim, mesmo quando seguir-te exige coragem e renúncia. Que a Tua palavra transforme nossa vida e nos faça instrumentos do Teu amor. Amém. Continuemos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, ajude-nos a evangelizar. Curta, comente, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Lembre-se que o segredo é ter fé em Deus.